O Ministério Público aponta e a Polícia Federal que seria uma caderneta golpista. O senhor sabe dizer para a gente o que seria? Aqui eu vou chamar de agenda, mas só para facilitar, mas não é uma agenda. O senhor saberia explicar para nós o que seria essa agenda? Era uma agenda que eu utilizava frequentemente, estava na minha mão quase sempre, e onde eu anotava as coisas que eram do meu interesse. E era um documento particular, secreto, que não vinculava os assuntos que estavam escritos nessa agenda e que não apresentava nada que pudesse levar ao julgamento de que essa agenda era como é que diz aí? Caderneta golpista. Caderneta golpista, isso aí. Perfeito. Só... A minha curiosidade é a seguinte, general. Então, o senhor carregava consigo um material para realizar anotações, nesse caso, uma caderneta? Sim, claro. Sim, perfeito. O senhor tem ideia, ou conseguiria mais ou menos dar uma ideia para a gente, desde quando o senhor poderia ter aquela agenda? Acredito que foi antes do início do governo do presidente Bolsonaro. Era uma agenda que eu já levava para reuniões antes do início do governo Bolsonaro. E continuei a levar. Tá. A Procuradoria da República alega em alguns momentos que essa agenda teria como se fosse um manual do golpe. Tal agenda tinha esse propósito, essa caderneta golpista, vamos assim dizer? De jeito algum. Tá, perfeito. O senhor já disse aqui, mas só para reforçar, o conteúdo dessa agenda chegou a ser compartilhado com alguém? Não, essa agenda era pessoal. Perfeito. Mais à frente... Muito reservado. Sim, incidente registrado. O senhor chegou a ser consultado ou informado por qualquer autoridade sobre a chegada de 100 ônibus a Brasília com aproximadamente 3 mil manifestantes na primeira semana de 2023? Não, eu soube disso pela imprensa e estranhei profundamente, porque, afinal de contas, essa quantidade de ônibus era para ter provocado alguma reação. Aqui vamos, só mais para a gente ser mais sintético, general. O senhor teve algum contato, por exemplo, por WhatsApp, e-mail, celular, com esses manifestantes antes, durante ou depois dos acontecimentos da praça? Não. Nesse sentido ainda, do senhor como responsável pela segurança ali presidencial, né, na questão do GSI, o senhor chegou a ser consultado ou informado sobre alguma autorização de deslocamento escoltado de manifestantes do SMU até a Praça dos Três Poderes? Não. O senhor teve algum contato com alguma autoridade na noite do dia 8 de janeiro sobre como ocorreriam as prisões dos manifestantes no dia 9? Não, eu estava totalmente afastado, eu tinha encerrado o meu ciclo no GSI. Perfeito. Em alguma oportunidade, após o dia 9 de janeiro, o senhor compareceu à Colmeia ou à Papuda para visitar os manifestantes presos? Não. General, adentrando num outro ponto aqui do dito punhal verde e amarelo, como foi muito bem trazido aqui, o senhor tinha conhecimento desse plano? Não, de jeito nenhum. O senhor chegou a ouvir falar desse plano? Não. Bom, alguém porventura abordou o senhor a respeito desse plano? E aqui eu estou perguntando porque em documentos encontrados, como o ministro bem disse, há uma indagação, vamos dizer assim, uma colocação de que o senhor seria chefe de um gabinete de crise ou transição com o nome ali, exatamente, eu não me recordo. Alguém chegou a entrar em contato com o senhor para falar desse plano e apontar que o senhor seria esse suposto chefe de gabinete de transição? Não, eu fui tomar conhecimento da existência desse gabinete de transição quando já estava no jornal, né? Eu não, em nenhum momento, eu fui informado dessa minha nova atribuição, chefe do gabinete de transição. Então, não sabia onde era o gabinete, não sabia do que se tratava e quando eu li, eu imaginei que isso aí era difícil de fazer. Mas né? Só então, para ficar claro, eu não sabia da existência desse gabinete de transição. E o senhor nunca participou de nenhuma reunião onde esse tema foi abordado? Não. Nenhum militar conversou, abordou o senhor para falar sobre esse tema? Não. Perfeito. Eu até sinto que a minha distância para alguns militares que estariam nesse suposto golpe era grande. Então, os afastava porque... general, aqui o ponto é só provar se o senhor tinha conhecimento ou não desse plano. Não. O senhor não tinha. O senhor participou de alguma reunião desse plano? Nunca me apresentaram, não. Perfeito. Nunca me apresentaram. É esse o ponto. Só queria saber se o senhor teve algum envolvimento ou não, e essa é a resposta que eu precisava. General, mudando um pouco de assunto aqui, como o ministro também já trouxe, relacionado aos acampamentos. O senhor alguma vez esteve no acampamento em frente ao QG do Exército? Não. Porventura, o senhor incentivou ou determinou que algum servidor do GSI comparecesse ao acampamento? Não. O senhor sabe nos informar se, porventura, algum membro do GSI compareceu nesse acampamento? Teve um membro do GSI que foi ao acampamento
falou algumas coisas que não deveria ter falado. Chegou ao meu conhecimento, ele foi afastado, foi devolvido para a sua força e o problema ficou resolvido dessa maneira. E ficou como um exemplo para aqueles que tivessem vontade de ir no acampamento para comer churrasco, sei lá. Perfeito. O senhor chegou a ter conhecimento ou acesso a qualquer minuta que falava sobre golpe? Não. O senhor chegou a ter conhecimento ou acesso a qualquer decreto que determinava a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a instituição de um estado de exceção? Não. Alguma vez o senhor foi consultado ou mesmo procurado para auxiliar a elaboração de algum documento voltado a essa imposição de estado de exceção? Não. O senhor chegou a conclamar ou mesmo chamar algum militar ou civil a participar ou não respeitar do estado das eleições? Não. O senhor participou das reuniões do Palácio do Planalto, no Ministério da Defesa, com os comandantes de força, onde foi abordada essa questão das minutas que a PGR traz? Não. O senhor chegou a participar de alguma reunião ou encontro no qual foi abordado, eu sei que essa pergunta parece repetitiva, Excelência, mas é só para fechar, é a última. O senhor participou de alguma reunião ou encontro no qual foi abordado ou apresentado algo a respeito do punhal verde e amarelo, ou mesmo algum plano de eliminação de alguma autoridade? Não. Estou satisfeito, Excelência, obrigado.